Olá, estamos aqui para apresentar o trabalho de prática de extensão interdisciplinar, cujo tema é o direito ao esquecimento e à memória sob o viés da adoção. Esse é o nosso grupo, eu me chamo Admilson, nós somos alunos do 7º período B da Faculdade Multivix Cariacica. Eu sou Micaela Cavalcante. E eu me chamo Raison Glasner. Agora eu vou estar dando introdução ao tema e o conceito do direito ao esquecimento e à memória e a aplicação desse tema sob viés da adoção. O direito ao esquecimento, por mais que seja novidade, né, no discurso hoje em dia, ele não é um direito novo. Mas aí somente houve a positivação desse direito lá em 2013, quando na jornada do direito civil foi formulada, né, na verdade foi feito o enunciado 531, em que positivava essa norma de direito ao esquecimento. O direito à memória ele segue no mesmo conceito, só que inversamente, que é quando você tem o direito à memória, né, garantido, para que no futuro você possa utilizar esses dados e que eles possam ser divulgados em mídias sociais, revistas, jornais, TV e etc. E nós faremos essa aplicação, tanto do direito ao esquecimento quanto do direito à memória, na adoção e no processo dela. Queria apresentar para você agora, para vocês, no caso, o direito de esquecimento, onde que ele enfrenta alguns problemas. Eliminar do conteúdo cibernético, o que acontece? Eliminar de sites, jornal, revista, falando assim, é uma forma até fácil de fazer, fácil de eliminar. Entretanto, a gente sabe que uma notícia, quando ela é divulgada, muitas pessoas tiram print, acabam mandando em grupos. Então, eliminar a notícia, ou seja, excluir aquela reportagem, é até fácil. Porém, ele excluir da sociedade é uma coisa difícil. Porque a notícia de boca em boca, de boca a boca, ela chega de uma maneira muito mais fácil. Entende? Então, tipo, falar que o direito do esquecimento está relacionado para a pessoa esquecer, eliminar isso do mundo, no caso do mundo na internet, é muito fácil. Porém, aplicar é uma coisa muito difícil. Também no caso, como por exemplo, eu posso usar para vocês, o caso da filha da Glória Pérez, para quem não lembra, a Daniela Pérez. Em 92, ela acabou sendo assassinada pelo seu companheiro de novela e pela esposa de seu companheiro. O caso repercutiu mundialmente, entendeu? Trazendo prejuízo à imagem do ator na época e de sua esposa. Depois de um determinado tempo, em 2012, se não me engano, a Paula, que ela também participou do crime, depois de ter cumprido a sua pena, foi noticiado fotos delas atuais, relembrando o que ocorreu no passado. Ela entrou com uma ação pedindo direito de esquecimento para retirarem a reportagem da mídia e também para que fosse esquecido, já que ela já tinha pagado pelo crime, já tinha pago pelo crime. Entretanto, a terceira turma do STJ, ela negou, porque, sendo fundamentado, como que a Paula ela foi culpada, não tinha por que eliminar o direito, dar o direito ao esquecimento, porque foi um caso que ficou conhecido mundialmente. Então, a reportagem da revista foi retirada, porém o direito ao esquecimento a ela foi negado. O ministro, Ricardo Cueva, ele diz que quando um caso ele repercute muito, não tem como apagar isso da memória assim rápido. O caso repercutiu mundialmente, não tinha por que apagar, sendo que ela não era inocente, assim, culpada. Então, mesmo ela pagando criminalmente, pagando a pena, ela realmente pagou perante a sociedade. Agora, levando para o meio da adoção, uma criança ela tem o direito, sim, de saber de onde que ela veio, né? O direito de saber sua família biológica e o que ocorreu durante o período até ela ser adotada. Mas a gente sabe que muitas crianças elas acabam enfrentando trauma, quanto na sua família, mesmo sua família biológica, e também nos abrigos. E por isso, esquecer isso, apagar da memória da criança, seria de uma maneira para não acarretar traumas futuros. Entretanto, a gente sabe que o caráter da criança começa a partir dos 3 anos. Ela começa a lembrar de memória, ela começa a guardar a memória a partir dos 4 anos. Então, ao adotar uma criança de no mínimo 7 anos, ela já vai saber o que ela passou, ela não vai esquecer o que ela passou, e também ela vai ter aquela memória, seja ela afetiva ou seja com raiva do que ela passou no passado durante o período de adoção.
Existem muitas reportagens que acabam mostrando criança é estuprada pelo próprio pai, e outros casos que a criança acaba indo para o abrigo e destitui o poder familiar sobre ela. O que acontece? Uma problemática que a gente enfrenta é isso. Se deve apagar da memória da criança o que ela passou ou se deve dar continuidade, sabe? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que a criança deve sim saber da sua origem. Ela deve saber essa verdade. Entretanto, ele diz que toda a verdade deve ser contada e algumas verdades ela pode ser reparada. Então, o melhor caminho a se fazer é contar para a criança o que ela passou, né, preservando a sua memória. Entretanto, se for matérias relacionadas à criança, matéria que ela passou, algum crime que o familiar cometeu com ela, é melhor excluir isso. Concluo que a problemática que esse tema enfrenta é como apagar da sociedade uma coisa que já foi sendo divulgada. Porque, como repito para vocês, apagar do mundo cibernético é muito fácil, mas apagar da sociedade, apagar da pessoa, é uma coisa muito difícil de se fazer. O trabalho tem como objetivo principal analisar a visão da sociedade a respeito do direito ao esquecimento e o direito da memória, esclarecendo dúvidas e auxiliando em assuntos relacionados ao seu funcionamento em conjunto com a adoção. Além disso, buscamos fornecer informações a famílias que desejam realizar a adoção ou até mesmo famílias que já adotaram. Buscamos orientá-los quanto à melhor forma de agir em relação à memória da criança e do adolescente. No sentido de preservar tudo que aquela criança, que aquele adolescente viveu com a sua família biológica, ou também no sentido de fazer com que ela esqueça todo aquele passado que, de certa forma, tenha sido traumático, marcado por abuso, por abandono, por algum tipo de violência. A metodologia que nós utilizamos para trazer a contextualização desse tema foi embasado num caso real da Brice Canissale, né, que ela está no Instagram, qualquer um de vocês pode acessar depois, é o @Brice Canissale mesmo, como vai estar no folder digital, que nós também criamos para dar a visibilidade desse caso, né, e também demonstrar para a sociedade o que é o direito ao esquecimento, o que é o direito à memória, como que é o passo a passo da adoção, como que isso ocorreu no caso da Brice, né? E como que o direito ao esquecimento pode ser aplicado nesses casos, tá? Aqui é a capa do nosso folder, que a gente teve que fazer de maneira digital, né? Porque como a gente está passando por esse momento de pandemia, não tem como ter o contato físico, né? Então, aqui tem todas as informações que uma pessoa leiga poderia extrair, né? Para ter o mínimo de noção possível do que seria o nosso tema, do que seria o nosso trabalho. E aí, diante disso, nós tivemos o relato da experiência da Brice, né? Fizemos esse folder, fizemos essa apresentação e dispomos, né, esse folder nas nossas redes sociais para o conhecimento da sociedade em geral. A reflexão que o grupo obteve foi sobre adentrar mais no assunto, porque, como já foi dito, a adoção é um tema já discutido há bastante tempo, porém, houve algumas lacunas que a gente não tinha conhecimento, como, por exemplo, o direito à memória da criança, ela saber a verdade sobre a sua origem, entendeu? E a gente também pôde compartilhar isso no Instagram e ajudando outras pessoas que também não tinham conhecimento. Então, a gente teve o nosso conhecimento, a gente obteve um conhecimento particular também, mas a experiência que a gente levou foi poder ajudar algumas outras pessoas. Agora, levando mais o particular, entretanto, falando de um membro do grupo, no caso eu, o meu medo maior, eu tenho muita vontade de adotar, porém o medo maior é quando o meu filho adotivo, no caso, apesar de o termo adotivo, eu acredito que não é válido usar, porque todo filho adotivo ou não, ele é igual. Então, meu filho é adotivo, tem que cortar essa palavra quando você se remete ao seu filho. Mas é que depois de um determinado tempo, ele começa a perguntar sobre a sua família biológica. E se ele sofreu algum trauma, começa a pesquisar
sobre qual é o nome dele na internet, começa a pesquisar sobre João Paulo, coloca João Paulo, tal. Ele vai pesquisar e vai sair uma matéria sobre ele. Por mais que os processos na vara da infância eles sejam em segredo de justiça, a matéria ela ainda vai estar relacionada ao nome dele. Muitas das vezes a criança troca o nome, mas uma coisa no mundo digital é muito fácil de se achar. Entendeu? Então, o que eu pude levar de experiência pessoal, no meu particular, é tirar a minha ignorância, do meu filho saber sobre a sua origem. Entendeu? Então, eu concluo que o grupo todo teve a sua experiência de adentrar mais no tema do trabalho, obter conhecimentos a mais, e também no meu particular de quebrar essa barreira que eu tinha de não contar ao meu filho, no futuro, sobre a sua origem, sobre o que ele passou, e sim, através do seu desenvolvimento, saber trabalhar com determinadas palavras, na melhor idade, e mostrar para ele a sua história e o que foi remetido a ele. A pesquisa tinha como proposta principal analisar a visão da sociedade em relação ao direito ao esquecimento e ao direito da memória, através de um material informativo que pudesse reunir o máximo de informações possíveis acerca do tema. A intenção do material era alcançar o maior número de pessoas possíveis, através da distribuição em ambientes públicos, né? Visto que a sociedade ainda é marcada por uma grande desigualdade, nem todo mundo tem acesso à internet, acesso à rede social, a um celular, a um computador, né? E visto que a situação atual do Brasil é de uma pandemia marcada pelo isolamento social, meio que impossibilitou a realização do projeto inicial. Como medida de solução, nós buscamos utilizar o meio digital para poder alcançar também o máximo de pessoas que conseguíssemos, né, por meio de um folder digital. Esse folder digital ele tem a intenção de fornecer informações suficientes para esclarecer qualquer tipo de dúvida das famílias, né, que desejam realizar a adoção ou que desconhecem sobre o assunto direito ao esquecimento, sobre o viés da adoção, né, o direito do esquecimento e da memória. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre o tema direito ao esquecimento e direito da memória sob o viés da adoção. Obrigada a todos pela atenção e... É isso. E é isso.